Um homem chamado Jack acorda em uma ilha depois de um acidente aéreo. Depois de socorrer várias pessoas, consegue se aliar a uma moça bonita chamada Kate e juntos decidem procurar um transceptor na parte da frente do avião. Nesse instante, escutam um barulho assustador que vem do interior da ilha. Jack, Kate, Charlie e outro sobrevivente encontram o piloto com vida, mas não por muito tempo. O monstro pega ele e não sobra muita coisa. Afinal, o que seria esse monstro? Meu nome é Marcelo Carvalho e vamos continuar nossa jornada agora no segundo episódio da primeira temporada de Lost. Então vem comigo ouvir os causos de Lost. Bem, o episódio começa exatamente onde ele terminou. Os três estão retornando depois daquele acidente com o piloto e o Charlie o tempo todo perguntando se o transceptor está funcionando e o Jack pergunta, para que está perguntando tanto? E aí o Charlie fala, não, porque o piloto disse que essa era a única opção da gente sair vivo daqui, já que a gente está perdido a 1000 milhas de distância. Logo em seguida, a Kate conversa com ele e pergunta por que ele estava no banheiro, por que estava fazendo metido no banheiro, e o Charlie diz que ficou enjoado, ele estava enjoado com aquela situação e que não tinha ajudado muito e se sentiu um covarde. Aí a Kate vai dar um afago nele, não, você não é covarde e tal, e vai andando na frente e ele fica parado, olha para ela com uma cara misteriosa e aí já corta para o nosso primeiro flashback desse episódio. Nesse flashback a gente vê o Charlie, é um flashback do Charlie, e vê que ele está muito ansioso, batendo o anel dele na cadeira, e aí uma comissária de bordo chega com ele, a mesma comissária que ofereceu o gorozinho pro Jack, pergunta se ele está bem, ele diz que está, e já muito incomodado, querendo que ela vá embora, ela fica olhando para ele, não se convence muito e se afasta. Só que ela vai conversar com outros comissários ali e ele observa e percebe que não vai dar coisa muito certa. Então, quando os comissários vêm para conversar com ele, o Charlie tira o cinto de segurança, anda e aí ele dá de encontro com o Jack, que foi o rapaz que deu de encontro no primeiro episódio, né? No primeiro episódio tinha um rapaz que passava rápido, então era o Charlie que estava passando ali, seguido dos comissários. Então ele vai para a parte da frente, e aí ele vai andando para a parte da frente, os comissários dizendo para ele parar, ele passa pelas cadeiras do Boone e da Patricinha, vai andando na frente, aí dá a primeira trepidação, né? E os comissários quase caem, a comissária avisa para todo mundo manter o cinto de segurança colocado, e aí o Charlie ganha tempo e entra no banheiro do avião. Lá no banheiro do avião ele tira o sapato e tira uns pacotinhos que ele tinha escondido. Provavelmente era o pozinho do capeta, né? Aí ele vai, faz uso do pozinho, já fica mais aliviado, e os comissários batendo na porta, insistindo para ele abrir a porta, abre a porta, por favor, senhor, abre imediatamente, e aí ele vai, joga o pozinho na privada, e quando ele vai puxar a descarga, dá aquela turbulência mais forte que joga ele no teto. Aí ele fica meio atordoado, sai do banheiro, quando ele sai do banheiro, quase que um carrinho de refeição ainda acerta ele desvia, senta na primeira cadeira que ele encontra e já cai o oxigênio, ele coloca o oxigênio e aí um detalhe que a gente consegue ver nessa cena é a empresa do avião, né? Oceanic Airlines. Quando volta para a ilha, a Patricinha tá lá tomando sol, tanta coisa para fazer, tá tomando sol. E aí o Boone vem e questiona ela, diz que todos estão procurando roupas, se organizando para procurar roupas e pergunta se ela não quer ajudar. Ela diz que não, que o resgate já vai chegar logo. E enfim, ele vira de costa, chateado e vai embora. E aí a grávida pergunta para ela, tem um namorado? Aí a Patricinha, não, esse é meu irmão. Estranha essa relação, hein? Não, é meu irmão. Então, olhando para Patricinha, a grávida diz: eu costumava também ter uma barriguinha, né? E aí a Patricinha fala: sim, você já sabe se é menino ou menina? E ela diz que não sabe. E fala que desde da noite passada a criança não mexeu mais. E isso estava preocupando ela. E isso deve ser porque caiu de barriga. Teve uma cena que ela caiu de barriga naquela explosão. E, enfim, tomara que não tenha acontecido nada. Em outra parte da praia, o coreano tá ali pegando alguns ouriços ou pescando alguma coisa, e a coreana que tá acompanhando ele tá ali próximo
olhando para ele. E aí aparece o pai do garotinho perguntando por ele, né? Você viu meu filho? E aí ela responde em coreano, que ele não entende. Ele continua tentando dialogar com ela. E aí o coreano olha essa situação e fala em coreano para ela abotoar o botão da blusa, que o primeiro botão estava desabotoado. Aí ela vai, abotoa, e aí o pai do garotinho vê aquela situação, percebe e aí só vira a costa e vai embora para não arrumar confusão. O garotinho, por sua vez, tá com uma coleira na mão e andando pela floresta procurando alguma coisa. Ele tá lá gritando Vincent, Vincent, então a gente percebe que Vincent é o cachorro, é o labrador que apareceu lá no comecinho da série. E é isso que ele tá procurando. O labrador era dele. E aí, quando ele está procurando, ele vê uma algema, um par de algemas no chão, pega esse par de algemas e aí o pai dele aparece, já chama a atenção dele, diz que ele tem que ficar na praia, que ele não tem que se afastar por tudo aquilo que eles escutaram da vez anterior. E aí ele olha aquele par de algemas e o garoto diz, não, acabei de encontrar. Aí o pai olha assim meio desconfiado, preocupado por causa disso, né? Pega o garoto e voltam para a praia. Quando eles voltam para a praia, tá tendo uma briga lá. O Said está brigando com aquele louro que tem cara de poucos amigos lá. Os dois estão se emboletando lá. E aí, nessa hora, chega a Kate, o Jack, depois da viagem deles. E aí todo mundo tenta separar os dois, com dificuldade, separa os dois. Break it up! Break it up! Get off! Hey, come on, break it! Bitch! Come on, let's go! It's over! Come on! That's it! E aí o louro diz que sabe o que o Said fez, que viu quando tiraram ele da fila de embarque e que a pessoa que estava do lado do Said no avião tinha morrido e que isso era muito estranho. E aí claramente acusando ele por ele ser do Oriente Médio, né? Então a Kate dá um grito com todo mundo, dá um esporro. E aí quando o gordinho também fala, parem com isso, aí esse louro chama ele de gordo, mas de forma ofensiva, né? Seu gordo. E aí todo mundo chama a atenção dele e parou. O pai do garoto então entrega o par de algemas pro Jack e o Jack fala que eles encontraram o transceptor, só que o transceptor tá parado, não funciona. E pergunta se alguém ali tem a capacidade de consertar, consegue consertar. E aí o Said diz que ele consegue consertar para desespero do louro lá que não confia nele, diz que não podem confiar nele. Aí o Said pega o equipamento, analisa e diz que o equipamento, a bateria provavelmente está boa, mas ele está quebrado. E que ele vai tentar resolver. Aí o Boone pergunta pro Jack se tinha alguém vivo na parte da frente do avião e o Jack mente, dizendo que não tinha ninguém vivo. Aí vem a senhora que o Jack salvou lá da respiração boca a boca, salvou do Boone, e ela diz que ele precisa dar uma olhada no rapaz, no homem que está com estilhaços preso na barriga. Então, afastado dali, o Said leva o transceptor, ele já está abrindo o equipamento, e aí o gordinho chega junto com ele, reclamando do louro, dizendo que ele fuma pra caramba, que ele fica brigando com todo mundo. E aí o Said diz, tem certas pessoas que têm problema. E aí o gordinho diz, e o nosso problema é ele. Eles riem, então um simpatiza com o outro, e ele se apresenta. O Said diz o nome dele, e o gordinho se apresenta como Hurley. Graças a Deus, que eu não aguentava mais chamar ele de gordinho. O Hurley pergunta como é que ele tem tanto conhecimento de eletrônica, ele diz que ele já foi oficial de comunicação. Aí o Hurley pergunta se ele já teve alguma guerra, ele diz que sim, na Guerra do Golfo. E aí ele questiona, mas beleza, mas onde você estava? Na Força Aérea, no Exército? E ele diz que não, que ele estava na Guarda Republicana do Iraque. E aí isso deixa o Hurley bem assustado, bem abismado. Aí a Kate está no mar, se refrescando, tomando banho, mostrando as belezuras dela. E aí a coreana vem e começa a falar em coreano, mas dando a entender que alguém tá chamando ela. A Kate só faz um movimento com a cabeça e diz que já vai lá. Quando ela vai no local, o Said diz que conseguiu consertar o transceptor, só que eles estão sem sinal. Não conseguiu sinal nenhum. A Kate pergunta o que ele sugere, ele diz, olha, eu posso mandar uma mensagem às cegas aqui, para de repente algum barco que esteja próximo, mas eu não queria gastar bateria, que está baixo. Então ele sugere ir para um lugar bem alto na ilha, para conseguir pegar um sinal. Aí a Kate diz, mas onde seria? O Said diz, bem ali. E aí, aqui em Belém, quando fala bem ali, é longe pra cacete. Seeing if we can get the signal from high ground. How high? Bem ali.
Então, aí passa pro Jack, o Jack tá olhando o homem que tá com o estilhaço na barriga, ainda desacordado, e a Kate pergunta se ele consegue fazer alguma coisa por ele, né? Aí ele diz que conseguiria fazer se tirasse o estilhaço, mas aí ela questiona, não, mas você disse que não podia tirar. Ele, não podia tirar, mas ontem eu imaginava que a gente já ia estar sendo resgatado. Então agora eu não tenho outra alternativa. Eu consigo fazer alguma coisa por ele. Se eu conseguir tirar o estilhaço, e se não sangrar, e se eu puder consertar com alguma coisa cortante, e se ele não tiver uma sepse, e se eu tiver um antibiótico para dar para ele, ou seja, um ser encadeado. Né? A Kate então fala que vai subir a montanha para que o Sayid conseguiu consertar o equipamento e o Jack desencoraja, diz que não, que ela viu o que aquele monstro podia fazer e ela diz, não, mas o que garante que aqui na praia é mais seguro do que lá? Aí o Jack se cala e ela vai. Ele só dá uma observação. Se encontrar alguma coisa, se ouvir alguma coisa, corre. Bom, aí corta para uma parte na praia, o coreano está lá cortando algo que eu acredito ser um peixe, ou então o próprio ouriço, e aí quando a coreana que está acompanhando ele tenta pegar um pedaço, ele dá um tapa na mão dela, ela fica assustada, ele continua lá cortando, prepara tipo um pratinho e sai com aquilo. Vai embora com isso, deixa ela na mão. Ela fica pé da vida e coloca o botãozinho que ele pediu para colocar. Ela vai tira o botãozinho também só para contrariar. E aí ele vai, encontra o Hurley e oferece o peixe cru. Eu vou dizer que é peixe cru, tá? Ele olha para aquilo, o Hurley olha para aquilo, diz que está com fome, mas que aquilo já é demais e não aceita. E aí o coreano vai embora chateado e o Hurley fica rindo lá da situação. Em outro local, o garotinho está lendo uma revista e aí o pai pergunta para ele, nossa, essa revista eu percebi que está em espanhol, você sabe ler espanhol? E aí ele diz, não, eu só encontrei essa revista aqui, inclusive eu acho que a revista era da Liga da Justiça ou alguma coisa parecida. E nessa revista tinha um urso polar. Aí o pai fala que quando eles retornarem para casa, ele compra um outro cachorro. E aí o garotinho fica chateado da vida, levanta e vai embora. Em outra parte da ilha, o Charlie faz uso novamente do seu medicamento e fica chapado. E aí, falando em medicamento, retorna para o Jack e o Jack pede para o Hurley ajudar ele a encontrar medicamentos, principalmente antibióticos, dentro dos pertences dos passageiros ali onde eles estão. No outro local, a Patricinha está lá sentada, chorando, olhando para um corpo, e o Boone vem, pergunta o que ela está fazendo, e ela diz que aquele rapaz que está morto ali, eles foram muito grossos com ele, porque o rapaz não permitiu que eles ficassem na primeira classe, e, querendo ou não, salvou a vida deles. Né? Se eles estivessem na primeira classe, provavelmente tinha morrido todo mundo. E aí o Boone conversa com ela e fala que até agora, até aquele momento, ela não ajudou em nada, que ela só fez a unha, só pegou sol, e que ela estava sendo uma inútil naquela situação. Inclusive ele fala o nome dela, Shannon. Ela fica pistola com ele e diz, olha, pois eu vou com eles ali para poder pegar o sinal do rádio, vou junto com a Kate. E aí o Boone fala, não vai coisa nenhuma. E aí ela diz que vai sim, aí vira pro lado, o Charlie tá passando, aí você vai? Aí o Charlie, vou, claro. E aí, então eu vou também. E aí vai a Shannon, ela avisa a Kate que vai, pede permissão, ela diz, pode ir quem quiser, só que a gente está saindo agora. E aí vai a Shannon e vai o Boone também. Ali próximo, o Louro Brigão lá tá sentado numa parte da fuselagem, pega uma carta do bolso, lê e aí fica com uma cara de raiva, né? E aí olha a movimentação, a Kate, junto com a turminha dela, já se preparando para poder subir a montanha. Aí o Louro Brigão aparece junto deles, eles questionam, você vai também? Ele diz, eu vou. Eu sou um cara muito complexo. E aí segue e todo mundo vai subindo aquela montanha com muita dificuldade. Bastante dificuldade lá. Parece a cena deles todos subindo a montanha.
retorna para a parte de baixo, para a praia, e o Jack está procurando nos pertences das pessoas. E o pai do garoto pergunta o que é que ele está procurando. Ele diz que ele quer alguma coisa cortante, provavelmente para fazer algum procedimento no homem que está machucado. Aí o Jack pergunta se o filho dele está bem. Ele diz que sim, só que ele está meio chateado porque perdeu um cachorro. O nome do garotinho é Walt. E aí o Jack fala: o quê? Um labrador? Aí ele confirma e ele diz: o labrador eu vi. Eu vi a uns 200 metros por ali naquela direção, mas o cachorro está bem. E aí o pai já fica animado, né? E sai para de repente procurar pelo cachorro. Nesse meio tempo, o Jack encontra uma navalha que deve usar no rapaz. Corta para uma outra parte da ilha, onde aquele homem careca misterioso está montando ali um tabuleiro de gamão. Aí o Walt aparece e fica olhando para ele, perguntando se aquilo era damas. Aí o homem fala que não era damas. O homem lá misterioso pergunta se o Walt joga damas com o pai dele. Ele diz que não, que jogava com a mãe dele. E aí ele conta a história, né? Diz que a mãe dele adoeceu e faleceu 2 semanas atrás. E o homem diz: nossa, então você não deve estar tendo um mês bom, né? Confirma, o Walt diz que é da Austrália, ou que estava na Austrália, e o homem diz que ele não tem sotaque, e o Walt diz que é porque eles viajam muito. O homem diz que aquele jogo, o gamão, é o jogo mais antigo do mundo, com mais de 5.000 anos, que é mais antigo até que Jesus Cristo, e explica algumas regras básicas. O garoto pergunta se já tinha dados naquela época, 5.000 anos atrás, e o homem diz que já tinha, só que não era feito da forma como era hoje, era feito com ossos. E aí ele fala que quem joga, né, é um lado claro, outro lado escuro, um branco e um preto. E aí se torna uma marca da série, essa dualidade entre o branco e o preto, o claro e o escuro. E é um diálogo entre o Walt, que é um garoto preto, e o homem, que é branco. Aí eles estão ali na conversa e o homem vai misteriosamente, olha para o Walt e diz: você quer saber de um segredo? Do you want to know a secret? Aí volta para a cena do coreano tentando oferecer a comida dele. Ele chega para a grávida, oferece para ela tenta negar, mas ele insiste. Aí ela: não, tá, tudo bem, eu vou aceitar. Aí quando ela bota na boca, o bebê mexe. E aí ela fica efusiva, fica feliz da vida, abraça o coreano contra a vontade, né? Pega a mão dele com força, também contra a vontade, bota na barriga dela para sentir ele mexendo. Os dois sentem a criança mexendo, e aí o coreano vai embora desnorteado. E ela, feliz da vida, porque o bebê mexeu, e ela comenta: eu acho que você é ele. Ou seja, acha que é um menino. Do you feel that? Oh, right there, that's a kick. There, right there. Aí vem para uma parte interessante. Eles já subiram montanha, já estão numa parte de vale. O louro diz: liga logo esse negócio aí. O Said não quer ligar, ele diz que aquela posição ainda tem interferência de montanha. E aí eles vão querer começar a discutir quando eles ouvem um barulho vindo da mata. Aí o barulho vem se aproximando, todo mundo corre, menos o louro. O louro fica encarando para a parte de onde está vindo o barulho, aí vai se aproximando, alguma coisa vai se aproximando. O louro tira uma arma que ele devia estar escondido no e dá vários tiros e mata a criatura. Então todo mundo vem, se aproxima e percebe que aquilo ali era um urso polar. Todo mundo fica se perguntando: como é que tem um urso polar na floresta tropical? Aí o Boone pergunta para o Charlie: será que foi isso que matou o piloto? E aí a gente percebe que além de lombrado, o Charlie também é fofoqueiro. E aí o Charlie diz: não, essa criatura é muito pequena em relação àquilo que a gente viu, que pegou o piloto. Voltando para a praia, o Jack está junto com o Hurley para poder tirar a parte da fuselagem da barriga do homem. Ele pede ajuda para o Hurley para segurar o homem, caso ele sinta dor e acorde. E aí o Hurley fala que ele não se dá muito bem com sangue, Aí o Jack: não, você vai conseguir. Quando ele tira o pedaço e o sangue começa a escorrer com gosto, como diz o Jetro, aí o Hurley vai e desmaia em cima do corpo, deixando o Jack completamente desesperado com aquela situação. Oh, what's going on? The strips, just hand me the strips, give it to me. Hey, don't even think about it, Hurley. Hurley, hey! Damn it!
de volta para a montanha, tá todo mundo ainda se perguntando como é que o urso polar estava ali. Então o Sawyer diz que estava tudo bem, que ele já tinha matado o bicho. Aí a Kate pergunta para ele de onde veio a arma. E aí ele diz que tirou de um passageiro. Mas todo mundo se questiona porque a arma não pode entrar dentro de avião. E aí ele diz que tinha um agente dentro do avião e ele pegou a arma do agente e mais a insígnia que estava com a gente. E aí mostra a insígnia, né? E aí eles vão discutindo ali e no momento de distração a Kate vai e tira a arma do Sawyer, aponta para ele, pede ajuda para alguém, para o Said, para como é que tira as balas daquele negócio. Aí o Said explica como é que tira, ela tira as balas e a bala que estava engatilhada também consegue tirar e entrega as balas para o Said e a arma para o Sawyer. O Sawyer puxa ela com força e diz, olha, mulheres como você eu já tive várias. E aí a Kate olha pra cara dele e diz, que nem eu acho bem difícil. E aí vamos pro segundo flashback do episódio. Nesse flashback, a Kate está sentada, a comissária de bordo oferece alguma coisa, ela nega. E aí do lado dela, quem é que tá? O tal do homem que tá com o estilhaço na barriga, tá do lado dela, e aí eles ficam conversando lá, ele diz para ela continuar tendo esperança, porque alguém de repente acredita no que ela diz, aí a Kate só diz que não está interessada no que ele tem para dizer, e ele fala, não, você devia aceitar um outro suco, e aí ela toma o suco que já está na frente dela, e a gente vê que é ela que está usando as algemas. Ela chega próximo dele e diz que quer pedir um favor para ele, isso daí vai ser bom, quero ouvir. E aí, quando ela vai falar, acontece a turbulência, a primeira turbulência, ele fica meio nervoso junto com ela, e aí na segunda turbulência já cai uma mala na cabeça dele, e aí escorre muito sangue, ele perde a consciência, e aí a Kate fica naquela situação, o avião trepidando por causa da turbulência. E não consegue pegar o oxigênio que caiu, ela já está com a algema ali, não consegue pegar, vê a chave da algema ali do lado, tira uma das partes da algema, coloca o oxigênio na boca dela e coloca no agente. E pega uma outra e coloca nela. E aí já corta. E aí, nessa cena, a gente consegue ver a parte de trás saindo do avião numa cena muito bem feita mesmo. Bem realista. No acidente, a parte de trás se desprende e a Kate está ali percebendo tudo aquilo. Ela realmente não olha, ela só percebe, como ela falou no primeiro episódio. Aí voltando para a montanha, dá um close na Kate, aí o Said diz que eles precisam continuar. Volta para a praia, o Jack está ali desesperado tentando contornar a situação com o Hurley desmaiado, e aí para desespero dele o homem ainda acorda. Nisso que ele acorda, e, meu Deus, aí o homem olha para ele, segura na gola dele e pergunta onde ela está. E aí o Jack, ela quem? Where is she? Aí já volta para parte do grupo, num close na Kate, né? E aí o Said decide ligar o rádio. Aí ele liga o rádio, consegue um ponto de sinal e todo mundo fica muito feliz, muito alegre, só que ele não consegue mandar o sinal de socorro. Ele vê que tem alguma interferência e percebe que tem alguma coisa sendo transmitida. Aí tem uma numeração, fala uma numeração em sequência e depois uma mensagem sendo transmitida. O Charlie vê, olha, isso é francês. E aí eles perguntam se tem alguém que sabe francês, e a Shannon sabe francês. Ela diz que não, que sabe muito pouco. E aí o Boone diz, não, passaste as férias lá e tal, você sabe francês sim. E aí todo mundo pressiona ela para tentar ouvir o que estava sendo dito, porque o transceptor, ele, enquanto estiver recebendo essa transmissão, ele não consegue encaminhar o pedido de socorro. Então ela pega nessa cena aqui do lado, pega o transceptor e fica escutando e traduz o que estava sendo dito. Que eu vou até falar na íntegra aqui. Por favor, me ajuda. Por favor, venha me buscar. I'm alone now. On the island alone. Please, someone come.
The others, they're dead. Forte, hein? Aí o Said também percebe que tem uma contagem de iteração, ou seja, uma contagem que vem se repetindo desde da primeira transmissão, e fazendo uma conta rápida com a duração da mensagem e mais a quantidade de iterações, ele descobre que aquela mensagem está sendo enviada há 16 anos e 5 meses. Então tem outra pessoa na ilha, essa pessoa foi resgatada, não foi resgatada? E aí, mais uma vez, o Charlie fecha o episódio se perguntando: gente, onde é que nós estamos? E aí... Guys, where are we? Vamos então para a ficha técnica do episódio e depois para algumas curiosidades. Mas antes disso, deixa aí o teu like, comenta, compartilha, faça sua inscrição se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para poder receber as notificações. Faça isso para que o YouTube continue indicando para mais pessoas o nosso canal, para que todo mundo conheça essa história impressionante de Lost. Então vamos lá. Como é uma continuação do piloto parte 1, esse piloto parte 2 foi dirigido novamente pelo J.J. Abrams e foi escrito a história pelo Jeffrey Lieber, J.J. Abrams e o Damon Lindelof, e roteirizado pelo J.J. Abrams e pelo Damon Lindelof, da mesma forma como foi o primeiro. A exibição foi no dia 29 de setembro, o dia que esse vídeo está sendo postado 20 anos depois, né? E a audiência foi de 17 milhões de americanos, um pouco abaixo do piloto parte 1. Esse episódio, embora ele fale de todos os personagens, ele tem um flashback específico, um flashback do Charlie logo no começo e da Kate no finalzinho. De acordo com o IMDb, esse episódio também ganhou, que nem o primeiro, 9.1 de pontuação, ficando na 15ª posição, uma posição abaixo da posição do primeiro episódio. Agora vamos para a curiosidade. A história em quadrinhos que o Walt lê é Lanterna Verde, Flash, Amigos Rápidos, Faster Friends. E realmente tem um urso polar nessa história. A cena do acidente, pela perspectiva da Kate, foi a primeira que ela fez na série. E por ela ser canadense, demorou muito o visto a ser colocado, então as gravações já tinham se iniciado, e assim que foi regularizada a situação dela, imediatamente ela já foi trazida para poder gravar essa parte do episódio. O episódio ganhou 4 Emmys: melhor edição de imagem de câmera única para série dramática, melhor composição musical para série. Enfim, a música é uma coisa à parte, tá? Tem um cara chamado Michael Giacchino, que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi em Lost, e olha, tem momentos nessa série que não tem como não se emocionar com a música dele. Também ganhou melhor efeito visual especial para a série e melhor direção série dramática. As filmagens desse episódio piloto foram feitas no dia 24 de abril de 2004, que é o dia do aniversário do J.J. Abrams, e 6 anos mais tarde foi finalizado no mesmo dia o episódio final da série. O Sawyer, ele pode ser ouvido sem o sotaque sulista dele em alguns momentos, porque ele pensou que era para remover esse sotaque dele, então ele forçou a retirada do sotaque, até que alguém da produção disse: não, a gente contratou exatamente por causa do teu sotaque. E aí ele manteve o sotaque a partir de então. Na parte que o Walt encontra o homem misterioso, quando ele fala do gamão, ele diz que os primeiros vestígios de gamão foram encontrados na antiga Mesopotâmia, que hoje em dia fica nas regiões do Iraque. E não por coincidência, ou por coincidência, é a região do Said na série. Quando o Said e o Sawyer estão brigando, o Said fala Abn al-Kalb, que significa filha da p... em árabe. Algumas restrições na série impediram que a cena do Charlie consumindo a droga fosse pro ar. Então eles fizeram cortes bem inteligentes, mas realmente não se vê o momento que ele está consumindo a droga, só o antes e o depois, quando ele já está chapado. A caixa que cai em cima do agente dentro do avião e
sangra, ela era feita de borracha, e tinha uma mangueirinha escondida na cabeça dele que começou a jorrar o sangue e assim foi feito aquele efeito. É ótimo. E para finalizar, a cena do urso ela foi bastante problemática. Isso porque não se sabia direito como iam fazer essa cena. Então nas primeiras filmagens era um urso gigante de pelúcia que era jogado. Só que essa cena ficou muito ridícula. E aí incluíram o CGI para ficar de uma forma mais realista. Só que essa do urso polar de pelúcia, ela acabou vazando para alguns materiais promocionais, fazendo com que a equipe ficasse louca, né? E tirasse tudo rapidamente do ar para que as pessoas não achassem que aquilo era uma comédia. Então tiraram rapidamente do ar e no corte ficou realmente com CGI, com uma qualidade muito boa. Bom, então é isso. A minha opinião sobre esse episódio continua tendo a mesma qualidade do anterior. É um episódio que chama a nossa atenção, ele vem trazendo coisas, uma depois da outra, que vai nos chamando a atenção, sempre novas curiosidades, sempre novos argumentos que vão nos prendendo, e a gente realmente fica capturado querendo assistir mais. Então é um episódio, os personagens são muito bons, todos eles têm o seu carisma, um ou outro que destoa ali, tipo o Boone, a Shannon. Como um todo, é uma série que ainda funciona muito bem. Hoje em dia a gente ainda consegue ver e se importar muito com ela. Eu espero continuar aqui contando essa história para vocês. Então eu agradeço, um abraço a todos e até a próxima.